Bom dia, jovens! Vamos então, sem mais delongas, para a correção da nossa prova 2, né? Para finalizar aí o nosso processo de revisão para a prova 3, lembrando que o conteúdo da prova 3 ele vai pegar todos os capítulos da apostila 2, né? Capítulos 6 e 7, que foi a primeira prova, e capítulos 8, 9 e 10, que foi a segunda prova. Por isso que a gente está fazendo a revisãozinha ali a partir da correção das provas. Vocês vão ter a prova 3 baseada nessas duas provas anteriores. Tá bom? Então vamos lá para as 10 questões agora da prova 2, que a gente já fez ali na semana passada. Deixa eu mudar minha cabeça aqui de lugar. Então vamos lá. Questão número 1. Falando da região sudeste, né, que foi a região que a gente estudou na prova 2, região sudeste e região centro-oeste, depois um pedacinho. Então, questão número 1. Sobre os aspectos demográficos da região sudeste, assinale a alternativa incorreta, aquela que não está correta. Vamos lá. Região com maior industrialização no país. Está correto, né? A região mais industrializada é a região sudeste. Apresenta índices de densidade demográfica acima da média nacional. Também está certo, né? A densidade média nacional é de 23,6 habitantes. A da região sudeste, seja da região como um todo ou de estado por estado, é superior a esse número. É superior a 23,6. Então também está correto, né? É a região mais populosa do país. Sim, né? Detém ali quase 40% da população nacional está na região sudeste. Ela é muito populosa. E por último, apresenta a maior dimensão territorial entre as regiões. Não, ela tem só 10% do território nacional, ela não está entre as maiores regiões em dimensão, né? Ela é a segunda menor, ela só perde para a região sul, tá certo? Então, a incorreta é esta daqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu pulei duas. Não, tá certo. Questão número 2. Eita, tá gravando ainda, pensei que não tava. Sobre a colonização do Sudeste, é correto afirmar que... Então, sobre lá o processo de colonização, de exploração da região Sudeste, né, de descobrimento, de desbravamento da região Sudeste, é correto afirmar que teve início com a produção do café no interior de Minas Gerais e Espírito Santo. Os primeiros processos foram ligados à produção de cana, lá no Rio de Janeiro, e ao descobrimento de ouro no interior de Minas Gerais. Não foi café, o café veio bem depois. Então vamos lá. Os jesuítas e os bandeirantes chegaram até a Baía de Guanabara, em São Paulo, por trilhas indígenas. Não, primeira coisa, Baía de Guanabara não é em São Paulo, tem um erro aí, né? Baía de Guanabara é no Rio de Janeiro, tá certo? Eles chegaram lá no Planalto de Piratininga, em São Paulo, subindo as trilhas indígenas. Então essa daí está errada também. A 3. A extração do ouro foi importante fator para o desenvolvimento da capitania de São Vicente, no Rio de Janeiro. Foi importante para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais, né? A parte ali que vai formar o estado de Minas Gerais, e não a capitania de São Vicente, que é... Opa! Deu um erro aqui na rede. Ontem deu e eu não consegui subir a aula, tomara que hoje dê certo. Vamos lá. Vou torcer aqui, ó, para não cair o sinal. Então, a extração de ouro foi importante para Minas Gerais e não para São Vicente, né? Teve um outro contexto histórico ali e territorial, né? Então, essa aí também está incorreta. Agora a última. Os principais produtos que motivaram o povoamento foram cana-de-açúcar, o ouro e o café. Sim, né? Foram os 3 produtos que motivaram o desenvolvimento e a exploração da região sudeste. Cana-de-açúcar, o ouro e o café. Começou com a cana, não deu muito certo. Depois o ouro, aí atraiu muita gente para o interior de Minas Gerais. E depois o café, que se popularizou na região sudeste, né? Desde São Vicente, Rio de Janeiro, até São Paulo. Tá certo? Então, é essa daqui, ó. Os principais produtos que motivaram o povoamento da região foram o cana-de-açúcar, o ouro e o café. Vamos lá. Ficou muito embaixo, mas acho que vai dar para ler. Sobre a descoberta do ouro e a produção cafeeira no Sudeste, assinale a alternativa incorreta. Então, aquela que não diz a verdade.
No final do século XVII, os bandeirantes encontraram ouro e pedras preciosas no interior de Minas Gerais. Tá certo, encontraram ouro lá em Minas Gerais no século XVII. No final do século XVIII e início do XIX, o ouro começou a se tornar escasso, forçando intensa migração para outras regiões, né, em busca de outros recursos para serem explorados. No caso, aí vai começar a ser explorado o café. Né? Então, essa daí também está correta. No final do século XVIII, início do século XIX, portanto, ali depois, né, da descoberta, quando o ouro entra em declínio, vai ter migração, porque eles vão começar a procurar outros recursos. Né? Ao longo do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileira. Sim, né? Olha lá, ó, no início do século XIX e depois ao longo do século XIX, como sai o ouro como importância e começa a crescer o café, houve o crescimento do café como principal produto de exportação brasileiro. E ali, ó, no final do século XVII, a cana-de-açúcar no Sudeste expandiu-se graças à influência dos holandeses. Não, os holandeses colonizaram parte do Nordeste, então não tem nada a ver com o Sudeste. Né? Sim, eles têm relação com a cana-de-açúcar, mas foi no Nordeste e não no Sudeste, tá bom? Então essa aqui é a incorreta. Os holandeses tiveram influência no Nordeste e não no Sudeste, tá bom? Vambora. Tem um texto aí, né? E depois ele vai perguntar a que movimento ou momento histórico isso se refere. Então vamos ler o texto, ó. Leia o texto a seguir para responder a questão. O Brasil experimentou, durante os anos 30, uma das mais rápidas transições urbanas da história mundial. Ela transformou rapidamente um país rural e agrícola em um país urbano e metropolitano, no qual grande parte da população passou a morar em cidades grandes. No campo econômico, o governo de Getúlio Vargas estabeleceu uma política cujo objetivo era superar o modelo agrário exportador, passando a incentivar a expansão das atividades industriais, abriu linhas de créditos para a instalação de novos estabelecimentos e estimularam a criação de conselhos, companhias e fundações para debater a questão da industrialização e da produção industrial. O texto se refere ao momento histórico da região Sudeste, marcado por ou marcado pela... Então lembrando, gente, anos 30 foi logo na sequência da crise de 29, onde o café brasileiro ele é muito desvalorizado, né? A nossa economia, que era baseada na exportação de café, ela dá uma quebrada. Por quê? Porque os Estados Unidos quebra e a Europa quebra, param de comprar o nosso café, eles eram os principais consumidores, e aí nossa economia cafeeira entra em declínio. O Getúlio Vargas, né, para tentar salvar nossa economia, ele fala, olha, então vamos parar de injetar dinheiro no café e vamos começar a criar as nossas próprias indústrias, porque Estados Unidos e Europa estão também quebrados e não conseguem mandar produtos para cá, né? Então a gente é estimulado a modernizar o país e a industrializá-lo, ou seja, a criar nossas próprias indústrias, as indústrias internas, as indústrias nacionais. E para isso Getúlio Vargas começa a estimular, né, o desenvolvimento da infraestrutura, aproveitar a infraestrutura que já existia do café para ser utilizada não mais pelo café, ou não só pelo café, mas também por uma indústria que eventualmente surgiria e cresceria. Agora, vamos falar aí sobre as questões, né, sobre as opções que a gente tem. Ó. O combate à crise do café com a implantação de multinacionais em território brasileiro. Primeiro não foram multinacionais, tá? Primeiro foram indústrias nacionais. As multinacionais vão chegar muito depois, né, lá nos anos 50 e 60. Nos anos 30, as primeiras indústrias são nacionais. Né? A primeira industrialização é o crescimento das indústrias locais. Então essa daí está incorreta. Ele quer saber da correta. A introdução de novas culturas, como a borracha, para atender o interesse do mercado externo. Não, o ciclo da borracha ele vai ser posterior a isso aí. Né? Nos anos 30, a nossa ideia era industrialização interna. Né? A ocupação das fronteiras agrícolas na Amazônia, no Centro-Oeste e no Paraná, que foi um fator gerador de desenvolvimento. Também não, pessoal. Isso aí vai acontecer entre os anos 50 e 60 com a desconcentração do Sudeste. Lá nos anos 30 era bem inicial, estava todo mundo ainda concentrado no Sudeste, né? Porque ali tinha produção de café, no Nordeste também você tinha
resquícios de outras economias, mas a concentração estava no Sudeste. Né? Essa desconcentração, essa expansão da fronteira agrícola vai acontecer com a descentralização também da população, né? A expansão na direção do interior. Por enquanto isso aí ainda não tinha acontecido, tá certo? E por último aí, ó, o processo de substituição das importações, ou seja, parar de comprar produto internacional, produto importado e começar a produzir produto aqui dentro, né? Indústria nacional, ou seja, substituição da importação com a expansão da indústria nacional. Tá bem explicadinho aqui, ó. Então é essa questão que é a correta. Vamos lá para o próximo. Quais estados da região Sudeste não apresentam a formação vegetal da Mata dos Pinhais? Gente, Mata dos Pinhais são vegetações do extremo sul, né? E também vegetações de regiões mais continentais, elas não acontecem no litoral. Então, se a gente pegar uma pinha lá que vocês têm, se eu não me engano, no capítulo 9, né, da vegetação original do Sudeste, vocês vão ver que a Mata dos Pinhais ela acontece em São Paulo, né, em alguns pedacinhos ali planálticos de Minas Gerais, mas ela não vai acontecer no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, né, ó. Por quê? Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de serem estados litorâneos, você não vai ter ali regiões planálticas de tanto destaque, né? Então, eles não estão nem tanto próximo da região sul, que é o caso de São Paulo, né? O sul de São Paulo ali vai ter pedacinhos de Mata dos Pinhais, e também não tem vegetações planálticas, como é o caso de Minas Gerais, né? Que podem ser chamadas de Mata dos Pinhais, tá certo? Então, tanto Rio de Janeiro quanto Espírito Santo não apresentam vegetação de Mata dos Pinhais, que é aquela vegetação de coníferas, né? As árvorezinhas com folhas pequenas, com formato adaptado à presença de climas mais severos, né? A presença eventualmente de neve. Claro que em Minas não neva, mas a Mata dos Pinhais ela é uma vegetação adaptada a climas mais rigorosos, mais frios, né? E ela não acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo. Opa, cliquei aqui sem querer. Não acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá certo? Vamos lá. A região Sudeste a área da região Sudeste ocupada pelo clima semiárido, né? Um clima seco, muito quente. Onde se situa essa área do Sudeste? Gente, o clima semiárido ele acontece onde no Brasil? Região Nordeste, né? Interior da região Nordeste, é o clima do sertão nordestino. E qual parte do Sudeste tem contato ali com o interior do Nordeste? Qual faz divisa com o interior do Nordeste? Vamos lá, ó. Norte de São Paulo? Não, né? São Paulo tá ali entre Minas, abaixo de Minas. Sul de Minas? É a mesma região. Sul de Minas, norte de São Paulo. Tá junto. Sul de São Paulo? Não, sul de São Paulo está próximo do Paraná. É uma área até mais fria, uma área subtropical. Norte de Minas, sim, né? Minas Gerais, norte de Minas vai ter contato ali com a Bahia. Portanto, ali onde fica o Vale do Jequitinhonha, né? No norte de Minas, é a região onde você tem clima semiárido, o clima mais seco aí do Brasil, né? Então, ele acontece também no Sudeste, no norte de Minas Gerais, tá ok? Então, essa aí é a área do Sudeste que tem clima semiárido. Que vai ter a caatinga também, né? Que é a vegetação lá do clima semiárido. Vamos ver. Próxima questão. Na região Sudeste, encontramos a bacia hidrográfica de maior produção energética do país, ou seja, aquela que tem maior potencial hidrográfico ou hidrelétrico instalado, né? A gente tem a bacia hidrográfica com maior potencial instalado e a bacia hidrográfica com maior potencial a ser explorado, né? Então, vamos lá. Estando também apta a transporte de mercadorias através do sistema de eclusas, né? Hidrovias que tem, mesmo que o rio não seja de planalto, de planície, né? Mesmo que ele não seja navegável, através de eclusas você consegue navegar ali, ou seja, são tipo uns elevadores para barcos, né? Você tem três estágios, ele entra no primeiro, aí diminui a água ou aumenta, né? Dependendo da altura do rio, ele vai entrar no segundo estágio, depois no terceiro estágio e vai, ou ele desce ou ele sobe, né? Dependendo do estágio.
Então, que bacia que ele está falando? Que pode ser navegável por eclusa e tem a maior produção energética instalada. É a bacia de São Francisco? A bacia de São Francisco ela é destacável ali pela transposição do São Francisco, né? Que acontece lá no Nordeste, não tem nada a ver com o Sudeste. É a bacia do Paraguai? A bacia do Paraguai fica mais ao sul, né? Ela tem ali o seu pedacinho com a região Sudeste, mas ela é uma bacia mais do sul. É a bacia do Tietê? A bacia do Tietê era uma bacia do interior, né? Do Sudeste ali, mas ela não é uma bacia de potencial hidrelétrico, né? Ela está ali dentro de de uma planície, então ela tem baixo potencial hidrelétrico, embora tenha usinas, né, usinas hidrelétricas instaladas nesse rio. O rio ou a bacia hidrográfica que se destaca com potencial energético instalado é a bacia do Rio Paraná, onde você vai ter, por exemplo, a usina de Itaipu, né? Ela está ali no sul, mas o Rio Paraná vem do sul, né? Ele passa pelo sudeste, e na bacia do Rio Paraná, ou na bacia hidrográfica do Paraná, você tem muitas usinas hidrelétricas instaladas justamente para abastecer a população da região sudeste, que é a maior de todas, né? Então, por isso que ali tem muito potencial energético instalado. Eu tinha comentado que existe ali uma outra bacia hidrográfica com potencial a ser explorado. Essa bacia hidrográfica seria a bacia hidrográfica do Amazonas, né, do rio Amazonas. Ela tem o maior potencial hidrelétrico a ser explorado. Não é explorado ainda. O maior instalado e explorado é a do Paraná. Então ela tem o maior instalado e a bacia do Amazonas tem o maior a ser explorado, o maior potencial ainda a ser utilizado, tá certo? Só não é utilizado tanto por conta do impacto ambiental que faria na floresta, né? Então a do Paraná, por ser ali próximo da região sudeste, a região mais populosa, tem a maior quantidade de usinas instaladas. Fechou? Vamos ver. Gente, sobre entradas e bandeiras, né? Aqueles movimentos de colonização realizados por portugueses, por pessoas que são contratadas por fazendeiros, né? Então é incorreto afirmar o que sobre essas entradas e bandeiras? Então vamos lá. Entradas foram expedições oficiais do governo compostas por soldados portugueses e brasileiros a serviço da coroa, né? Sim, entradas e bandeiras eram campanhas oficiais do governo para explorar o território brasileiro. As bandeiras foram financiadas por senhores de engenhos, donos de minas e comerciantes. Sim, as bandeiras eram expedições particulares. As entradas eram do governo, as bandeiras eram expedições particulares. Então também está certo. As bandeiras tinham como objetivo predominante capturar indígenas e procurar pedras e metais preciosos. Sim, assim como também as entradas, né? As duas tinham esse objetivo. As entradas eram expedições particulares, compostas por camponeses europeus e mestiços. Gente, se aqui já fala que as entradas eram expedições oficiais, tá dando conflito, né? Teria que ser ou uma ou outra. E a gente sabe que as bandeiras eram expedições particulares, então essa aqui é a incorreta, né? As entradas não eram particulares, as entradas eram do governo, expedições do governo, tá bom? Então essa aqui é a incorreta. Entradas eram expedições particulares? Não, entradas eram expedições do governo, financiadas pelo governo da colônia naquela época, tá bom? Olha aí, ó, falando sobre agora o estado do Mato Grosso e de Goiás, os estados da região centro-oeste, que é o nosso capítulo 10. Vamos ver aí como é essa questão. Ó. Goiás e Mato Grosso foram povoados por processos históricos bastante semelhantes, né? Eles aconteceram ali próximos, né? E muito semelhantes. Descoberta do ouro e depois desenvolvimento da pecuária, né? O ouro entra em declínio e a pecuária começa a substituir eles como principal atividade econômica. Tanto Mato Grosso quanto Goiás, o que chamou ali a população para ocupar aquele território foi a descoberta de pedras preciosas e metais preciosos. Depois, com o declínio, desenvolvimento da pecuária. A pecuária já ia junto, né, para alimentar o pessoal que morava ali, mas acabou o ouro, desenvolve-se a pecuária, porque ali tem uma vasta área para ser utilizada como pasto, né? Então ele está perguntando a alternativa incorreta sobre esse contexto histórico. Vamos lá, ó. Ambos foram colonizados graças ao encontro de pedras preciosas como ouro e diamante em seu território. Foi o início.
Após o declínio da atividade mineradora, houve importante crescimento de atividades agropecuárias. Sim, né? Declínio do ouro, a pecuária já existia, ela toma um lugar como atividade mais importante. Os estados que compõem atualmente a região centro-oeste foram desmembrados durante o século XVIII. Não, amiguinhos, os estados foram desmembrados durante o século XX. Né? O estado do Mato Grosso foi desmembrado em dois, Mato Grosso do Sul, em 1977. E o estado de Goiás foi desmembrado em Goiás e Tocantins passando a fazer parte da região norte, em 1988. Então isso é século XIX, ou século XX, né? E não século XVIII. E por último, os estados de Goiás e Mato Grosso foram divididos ainda no século XX, com a emancipação de Tocantins. Opa, aqui tem duas questões incorretas, hein? Os estados que compõem atualmente foram desmembrados... Ah, não, desculpa, viajei. Essa terceira questão aqui, ela fala do desmembramento, é porque está incompleta aqui no enunciado. Na prova de vocês vai aparecer completo, tá? Seguinte, nessa terceira opção aqui, ó, os estados que compõem atualmente a região foram desmembrados durante o século XVIII da província de São Paulo. É que não vai aparecer ali no texto. Gente, apaga o que eu falei, desculpa. Essa opção 3, ele fala do século XVIII da província de São Paulo. Eles foram desmembrados em 1748. Antes, todo o centro-oeste, tanto o Mato Grosso quanto o Goiás, eram província do estado de São Paulo. Tudo aquilo era São Paulo, né? Em 1748 foi dividido a província de São Paulo em província do Mato Grosso e província de Goiás. Portanto, a terceira está correta também. Agora a última. Os estados de Goiás e Mato Grosso foram divididos ainda no século XX para a emancipação de Tocantins e Mato Grosso do Sul. Agora essa aí tá certa. Opa. Aqui não tá completa, aqui eu não vou lembrar o enunciado. Mas, como eu sei que é... Desculpa pela confusão, tá, gente? Mas como eu sei que o enunciado ele tá incompleto aqui, a última questão aqui, ó, é a incorreta. Provavelmente ele vai falar ali na frente sobre as datas, né? Então a emancipação foi dividida ainda no século XIX para a emancipação de Tocantins e Mato Grosso do Sul. Provavelmente no enunciado ele vai falar sobre as datas incorretas. A opção incorreta é esta aqui, pessoal, tá? Os estados de Mato Grosso e Goiás foram divididos ainda no século XIX para a emancipação de Tocantins e Mato Grosso do Sul, tá? Então, tá. Nossa, me perdi todo, desculpa. Século XIX, a emancipação foi no século XX, pessoal. Século XX, que começa a partir de 1901, né? Então, não foi no século XIX, foi século XX. Então, ó, vamos lá. A 4 tá errada por quê? Os estados de Mato Grosso e Goiás foram divididos ainda no século XIX. Não é século XIX, é século XX. Goiás foi dividido em 1988 e Mato Grosso foi dividido em 1977. Então, essa aqui está incorreta por conta do século XIX. Não é século XIX, é século XX, né? 1977, que foi Mato Grosso, 1988, que foi Goiás. Desculpa aí a confusão, né? Porque estava desatento aqui, foi mal. Mas vocês entenderam, né? Os estados que compõem o Centro-Oeste foram desmembrados de São Paulo lá no século XVIII, em 1748. Então tá certo a 3. E os estados de Mato Grosso foram divididos, Mato Grosso e Goiás foram divididos no século XX e não no século XIX, como fala aqui na opção. Então eles foram divididos no século XX, 1977 e 1988. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão aí, ó. Qual foi o presidente responsável pela idealização e construção de Brasília, a nova capital do Brasil no Centro-Oeste? Essa aí é muito fácil, pessoal. Essa aí tem que saber porque é um presente histórico, né? Um marco histórico da nossa formação do país, né? A criação de Brasília como a nova capital foi feita por quem? Washington Luiz, Jânio Quadros, Getúlio Vargas ou Juscelino Kubitschek. Geralmente o pessoal fica em dúvida entre esses últimos dois aqui, ó. Mas o Getúlio Vargas, ele foi anterior, né? Ele foi o presidente lá
da década de 30, 40 e 50. O Juscelino foi aquele que no seu mandato projetou e construiu Brasília, né? Ele pega o final dos anos 50, começo dos anos 60, o mandato dele vai até 61, e no ano 1960 ele inaugura Brasília, tá certo? Então foi o Juscelino Kubitschek, ele que foi o presidente que construiu e inaugurou Brasília. Acho que acabou, beleza. Pessoal, então é o seguinte, né? Vamos passar aí os recadinhos finais. Essa prova 2, a correção da prova 2, então termina o nosso processo de revisão para a prova 3. Vocês sabem aí que a prova 3 ela é baseada na prova 2 e na prova 1. Como recomendação, né, a sala de vocês, tanto o 7º A quanto o 7º B, tem algumas pessoas que ainda não me entregaram os trabalhos e é importante que vocês entreguem os trabalhos. Por quê? Porque nesse trimestre a nota de recuperação não vai substituir a nota de trabalho. A nota de trabalho, se você ficar com 0, você não vai atingir a sua média. Por quê? Porque a gente tem 5 notas. A recuperação substitui 3 notas, né? Se você tirar 0 no trabalho 1 e 0 no trabalho 2, nem que você tire 10 na recuperação, você não consegue atingir a média 7, tá certo? Por quê? Porque você precisa do ponto de trabalho para compor a sua média, tá certo? Então, pessoal que não entregou nem o trabalho 1, nem o trabalho 2, por favor, me entreguem esses trabalhos para que vocês tenham média, para que vocês tenham a nota completa, para que vocês não fiquem prejudicados. Eu vou aceitar o trabalho 1 e o trabalho 2 até o dia da prova 3, né? Que vai ser na semana que vem, na quarta-feira. Então, quem ainda não entregou, por favor, se organize para entregar esses 2 trabalhos, tá? Para não prejudicar a nota de vocês aí no segundo trimestre, tá bom? Então, eventualmente, se vocês têm alguma dúvida sobre as provas ou as questões, ou tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Clipe Escola e a gente vai se falando, tá bom? Então, beijo, beijo e tchau, tchau!